Primeiro, eu queria agradecer o convite, Alex, Felipe. É uma honra para mim estar aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação saudável, educação alimentar, que eu acho que as duas coisas andam juntas, então não tem como falar de um sem falar de outro. Eu acredito que todos aqui concordam, né, que um alimento saudável deve fazer bem para o nosso organismo, né, mas a gente vive dentro de um organismo muito maior, que é o planeta Terra. Então, a comida ela deve fazer bem para o nosso corpo, né, físico, mental e espiritual, mas, ao mesmo tempo, precisa respeitar o solo e valorizar quem realmente coloca comida no nosso prato, que é a agricultura familiar. Né? Só abrindo um parênteses, 70% do que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar, sendo que eles detêm somente 30% das terras cultiváveis aqui no Brasil, enquanto que os grandes latifúndios e monoculturas oferecem apenas 30% da nossa comida e detêm 70% das terras. Então, se a gente conseguir equilibrar isso com políticas públicas, reforma agrária e etc. e tal, acho que a fome no Brasil pode ser combatida, pode ser amenizada, a gente pode, de novo, sair do mapa da fome. Então, eu acho que, quando a gente pensa na comida só pelo prazer do paladar, né, é uma forma um pouco egoísta da gente pensar em comida. Eu acho que a comida não vale tanto a pena, assim, o prazer, né, da comida. Não vale tanto a pena assim se ela provoca fome mundo afora, causa algum dano ambiental ou se põe em risco a nossa saúde. Eu acho que, dentro de uma alimentação saudável, a gente pode e deve comer de tudo, claro, mas a gente precisa entender quanto, quando e por que a gente está consumindo cada alimento. Né? Por exemplo, se você entende que o açúcar não é um alimento que te faça tão bem assim, você provavelmente não vai estar tomando refrigerante todos os dias, mas, ao mesmo tempo, você não vai abrir mão da sua sobremesa no seu restaurante predileto, ou do docinho favorito da sua avó, ou daquela caixa de chocolate que o seu namorado ou namorada te deu. Enfim, a gente vai entender o porquê que a gente está comendo aquilo que a gente entende que não é tão bom assim, ou tão bom naquele momento. Enfim. O mesmo exemplo eu posso dar com a carne. Né? Se a gente entende os impactos socioambientais da produção de carne, a crueldade da indústria da carne e, ao mesmo tempo, a gente entende a relação, né, do consumo de carne com o desmatamento na Amazônia, com a devastação do cerrado, com a falta de água aqui em São Paulo, porque uma coisa está totalmente relacionada à outra, talvez você vá diminuir o consumo de carne ou até mesmo abandonar a carne do seu cardápio. Enfim, eu acho que, quando a gente tem uma consciência alimentar, quando a gente entende os impactos sociais, ambientais, nutricionais do alimento que a gente consome, a gente acaba fazendo escolhas melhores. Né? A gente acaba optando por aquilo que é melhor para a gente e para o nosso meio, porque a gente não vive sem o nosso meio. Eu acho que a gente precisa entender essa relação, né, do homem com o meio no qual a gente vive. Então, assim, a alimentação é uma ferramenta de transformação, né? Uma ferramenta de transformação política, econômica, social, ambiental, nutricional e cultural. Como o Alex próprio diz, né? Comida é cultura. Então, e comer se transforma em um ato político. Né? Comer é um ato político. Porém, só é um ato político quando a gente tem a oportunidade de escolha, quando a gente consegue escolher o que comer, quando aquela comida está alinhada com o nosso ativismo, quando aquela comida está alinhada com a nossa palavra, com os nossos pensamentos. A gente só pode entender que comer é um ato político quando a gente tem essa opção de escolha. E a gente sabe que não são todas as pessoas no Brasil e no mundo que podem escolher o que comer. Às vezes, a gente sabe, e muitas vezes, né, não tem nem o que comer. Então, eu trabalho muito pela democratização da alimentação saudável. Né? Eu acho que é muito importante a gente dar acesso a todos a uma boa alimentação. Então, esse é um caminho assim que eu tento trilhar, né? Fazer com que todos, um dia, possam ter a oportunidade de escolher o que comer. Acho que isso é muito importante. Hoje, a gente produz comida para alimentar 9 bilhões de pessoas, mundialmente. Somos 7,5 bilhões de pessoas no mundo.
então a gente tem um excedente de comida, né? A gente sabe que a comida não chega na mesa de todo mundo por um problema de produção e distribuição, que são totalmente falhos, né? Enquanto a gente tiver poucas pessoas, mas muito poderosas, tomando conta da produção e distribuição de alimentos, vai continuar a haver fome no mundo, né? Acho que, como já foi falado aqui, bom, a Rose mencionou, a fome, hoje, não é nada um problema técnico. Não tem não tem nenhum problema técnico em relação à fome. E, sim, é um problema puramente político, porque, quando a gente quer, a gente faz. Se a gente quiser colocar comida na mesa de todo brasileiro, a gente coloca. Isso acontece por um problema político. Então, e a alimentação é um assunto, uma atividade que é onipresente na nossa vida, muito influente nas nossas vidas, e, por incrível que pareça, não está na nossa, né, não permeia a educação dos nossos filhos, né, educação infantil. Eu acho que não permeia nem em casa e nem na escola. A minha avó, por exemplo, ela cozinhava para minha mãe, mas a minha mãe já não cozinhou para mim. Eu lembro que, quando eu fui... Bom, não cozinhou para mim e não me passou os dotes, né, nenhum dote culinário. Assim. Eu lembro que, quando eu fui morar fora, eu tinha 17 anos e, enfim, saudade de casa, saudade de comer aquele feijãozinho, gostosinho, quentinho, e liguei para minha mãe. Bom, mãe, e aí, como é que se faz um feijão? Pode me ensinar? Estou aqui com feijão, panela, faço na panela de pressão ou não? Ela, filha, então, acho melhor você ligar para sua avó, que ela vai conseguir te ensinar muito melhor do que eu. Então, assim, isso hoje eu acho até engraçado, mas, ao mesmo tempo que é engraçado, é triste, assim, porque não sou só eu que passo, eu sinto e vejo que não fui só eu que tive uma lacuna na educação alimentar e culinária, né? Hoje, a gente vê que jovens, 15, 20 anos, saem da escola, saem de casa, vão morar sozinhos, e não sabem fritar um ovo, não sabem fazer um arroz, não sabem fazer um feijão, assim como eu não sabia fazer, né? Então, quando as pessoas, né, as crianças, elas crescem longe da terra e longe do fogão, essas atividades assustam, né? Ficam muito mais difíceis, muito mais complicadas. Se a gente pega um exemplo, né? Uma criança que aprende a falar uma língua nova quando pequena, ou aprende a andar de bicicleta quando pequena, ou cresce perto do mar, aprendendo a nadar, né? Andar de bicicleta, falar uma segunda língua, ou nadar, não serão atividades que vão assustar essas crianças quando elas crescerem. Elas vão fazer isso com uma naturalidade, né, assim, com o pé nas costas. A gente vê que isso... E a mesma coisa acontece com a culinária, né, e o plantio. Né? Uma criança que nasce, enfim, plantando, mexendo na terra, cozinhando, perto dos pais, na cozinha, sabe que aquilo é natural, aquilo é muito mais fácil, não tem um peso. Então, acho que o ato de cozinhar, ele é muito libertador. É muito libertador. Eu sinto que, quando o jovem ele aprende a cozinhar, ou, enfim, já sabe cozinhar, mas, quando o jovem cozinha, ele se sente mais empoderado, ele se sente mais independente, né, de muitas coisas, mas principalmente da indústria alimentícia, que não precisa ditar o que ele vai comer na hora de jantar, né, ele pode ter essa escolha do que fazer, do que comer. E também ele acaba tendo uma relação mais intrínseca com a sua própria saúde. Né? Normalmente, quem cozinha faz escolhas mais saudáveis, né, na hora de comer. Então, eu acho que, quando hoje a gente olha para a educação, né, nas escolas, a gente vê vários tipos de arte. Tem teatro, tem dança, tem música, desenho, mas as duas artes que eu considero as artes fundamentais da vida,
né, que é jardinagem ou, enfim, agricultura, horticultura, o que você quiser denominar, mas que mexa com a terra e plante, e culinária, não estão nas escolas, né? Isso a gente pergunta, por quê? A resposta, eu acho que é simples. Eu acho que, no modelo escolar industrial que a gente vive, não é lucrativo o jovem saber plantar e saber cozinhar. Não é lucrativo saber produzir a sua própria comida. Acho que simples assim. Então, isso é algo que eu tento mudar, eu quero mudar. Eu trabalho em algumas escolas, eu vejo como é difícil mudar hábitos alimentares, não só das crianças, mas também dos pais das crianças, né? Porque as crianças aprendem muito por observação, por aquilo que os pais ensinam e consomem. Então, é muito complicado mudar essa cultura alimentar nas escolas. Mas estamos caminhando. Eu, junto com o Instituto Atá e o Alex, a gente tem também um projeto para fazer essas mudanças, inserir a culinária no currículo escolar. Então, acho que, juntando forças, a gente consegue. Então, bom, agora, deixando um pouco de lado esse universo da escola, o que a gente, como pais, né, educadores, criadores, pessoas que cuidam de crianças, o que a gente pode fazer com elas para que elas tenham uma educação, tenham uma melhor educação alimentar? Eu acredito que, quando a gente insere as crianças no universo alimentar, né, eu cresci, pelo menos, ouvindo que cozinha não era muito lugar de criança, né? Acho que muita gente aqui ouviu isso. Não chega na cozinha, que cozinha é muito perigoso, cozinha não é lugar de criança, tem água quente, tem fogo, tem faca, enfim, realmente é um lugar perigoso. Mas é tão perigoso quanto atravessar uma rua. A gente ensina as crianças a olharem, né? Olhar para o lado, atravessar a rua. Do mesmo jeito, a gente pode ensinar a criança a estar na cozinha. E existem várias tarefas que as crianças podem fazer, não precisa estar realmente fritando alguma coisa na cozinha, mas lavar uma louça, colocar a mesa, fazer a lista do supermercado, ir à feira, entender de onde vem o alimento, entender que, né, a maçã ela cresce da árvore, ela não está ali só na... Entender que o leite vem da vaca, não vem da prateleira do supermercado. Entender essas coisas, porque eu, trabalhando em escolas, percebo muitas vezes isso. Você pergunta, né? Da onde vem um alimento, as crianças muitas vezes não sabem de onde vem. Então, assim, inserir a criança nesse universo alimentar com essa diversidade de atividades que você pode propor a ela, né? Escrever a lista do supermercado, entende o que o seu filho tá querendo, o que para ele é comida, né? Isso é muito interessante. É um processo assim de educação não só para as crianças, mas para os pais também. Isso eu acho muito importante. A criança, quando ela se sente um pouco mais responsável por aquilo que ela está consumindo, por aquilo que ela está comendo, ela vai comer melhor. Ela vai ficar com a cabeça mais aberta para experimentar alimentos novos, ela vai ficar mais curiosa e a alimentação dela vai melhorar, né? Eu acho que a criança ela é muito flexível, ela é muito adaptável, né? Basta a gente mudar o meio que ela muda também. Então, se a gente mudar o meio para melhor, ela vai se alimentar melhor, né? Se a gente mudar o meio, né, o ambiente escolar, em relação à alimentação, ela vai comer melhor. Porque eu acho que a alimentação saudável, hoje, ela sofre um preconceito muito grande, né? Eu, como uma propagadora, uma defensora da alimentação saudável, eu sinto que há um preconceito muito grande contra a alimentação saudável, né? A gente vê hoje, seu filho come brócolis, nossa, mas que incrível! Tipo, a criança que come brócolis é a criança diferente, né? A criança que sofre bullying. É a criança que come um prato de arroz, feijão e legumes, é a criança que sofre bullying. Então, há um preconceito muito grande. A gente tem que mudar a nossa cultura alimentar. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, qual a sua comida de infância, assim, aquela comida afetiva, é sempre uma besteirinha. É uma besteirinha. A gente sabe que é um brigadeiro, porque comida de criança está relacionado a muito doce, há muita fritura, né? A gente vê festa de criança. Festa de criança diz tudo isso.
Então, acho que a gente precisa mudar a nossa cultura em relação à alimentação infantil, né? Outro dia, não. Tem tempo, eu coloquei uma foto da lancheira da minha flor, da minha flor, é a minha flor, mas da lancheira da minha filha, que se chama Flor. Eu coloquei uma foto no Instagram e eu ouvi mensagens horrorosas. Ela estava levando naquele dia uma batata doce, uma banana da terra, acho que uma granola que eu fiz em casa e água. E era assim, coitada dessa criança. Mas essa criança deve ser muito infeliz. Deixa ela ser feliz, deixa ela tomar um achocolatado, dá um refrigerante para essa criança. Se encontrar a Flor na rua, eu vou sequestrar para dar um brigadeiro. Eram coisas assim absurdas, que é engraçado, mas é terrível ao mesmo tempo, porque a gente propaga esse pensamento de que comida de criança é besteira. Comida de criança não é besteira. Né? E aí a gente entra na questão da merenda escolar. Né? Merenda escolar não é besteirinha, não é exceção. Merenda escolar é um hábito alimentar. Né? É o alimento que a criança vai comer 5 vezes na semana. É a construção de um hábito. Né? Então, merenda não é exceção, é hábito alimentar. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai trabalhar para que as merendas sejam melhores, para que as crianças cresçam abertas a uma alimentação melhor, e aí a gente vai ter seres humanos mais saudáveis, bem alimentados, sem esse preconceito contra a alimentação saudável. E, para finalizar, eu só não posso deixar de mencionar uma viagem que eu fiz no final do ano passado, a convite do ISA, do Instituto Socioambiental, que eu e a Neide Rigo, a gente foi ao Xingu trabalhar com as merendeiras em Altamira, para ensiná-las a utilizar a farinha de babaçu, né? A farinha do coco babaçu, que é um alimento riquíssimo, super nutritivo e que tem um impacto, né, socioambiental e cultural enorme, porque as pessoas que produzem, né, as comunidades que produzem essa farinha, são as pessoas que realmente estão mantendo a floresta em pé ali na região, porque sem elas lá, talvez aquela região já tivesse sido devastada. Então, foi um trabalho muito incrível, fiquei muito feliz de ter ido, ter tido essa troca com as merendeiras, ter entendido que muitas delas já utilizaram a farinha de babaçu quando eram pequenas e, por questões, né, pressões sociais e econômicas, deixaram de consumir a farinha de babaçu e relembraram isso. Nossa, mas eu comia o mingau da farinha de babaçu, mas a minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Isso é muito interessante. Então, assim, foi um trabalho muito bacana, muito bonito. Eu acho que a gente valorizar o que é local, o que é regional, fortalece não só a cultura do lugar, mas a economia, né, local. Isso é muito importante. Usar a farinha de babaçu ali na região do Xingu é imprescindível para que essa cultura floresça, permaneça, né, espermeie. Não que a criança não pode ter uma lembrança de merenda escolar de macarrão com salsicha. Né? Isso não cabe no mundo, pelo menos aqui no Brasil, um lugar que a gente tem uma cultura muito rica, né, regional. Então, para finalizar, eu queria só dizer que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente escolhe para colocar no nosso prato, porque o que a gente escolhe comer hoje vai definir o futuro da humanidade. Então, que a gente faça boas escolhas para que a gente consiga permanecer aqui por muito tempo. Então, muito obrigada.